Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, primeira série. E nós vamos continuar, né? Nosso capítulo 2, aula 3. Vamos falar do movimento circular variado, né? Até então, nós tínhamos estudado o movimento circular uniforme. Movimento circular, o próprio nome diz, né? Em vez de ser reto, como nós caminhamos no dia a dia, o formato do caminho, da trajetória, é o quê? Uma circunferência, né? Um grande exemplo é a famosa roda gigante. No movimento circular uniforme, vai ter uma força centrípeta, vai ter a sua velocidade tangencial constante, e não vai ter a sua aceleração, tá? Porque assim como no movimento uniforme, a sua velocidade é constante, tá? Existe uma aceleração voltada para o centro, que é a aceleração centrípeta, certo? E nós temos que observar o sentido do movimento, tá? Movimento circular variado, você vai ter um objeto aqui, tá? Vai ter uma aceleração tangencial, que nesse caso aqui a velocidade tangencial já não é mais constante. Você vai ter uma aceleração centrípeta, tá? Que é perpendicular essa aceleração tangencial voltada para o centro. E aqui você vai ter o quê? Uma aceleração resultante, correto? Você não consegue somar esse cara aqui direto. Como nós aprendemos no início do ano, para você somar dois vetores, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aplicar o módulo de um vetor, tá? Então, o movimento circular variado, quando a sua velocidade tangencial varia. Só isso. O resto, nós vamos esticar. Ele vai ter o quê? Uma aceleração tangencial, vai ter uma aceleração centrípeta e uma aceleração resultante. Então, eu recomendo que vocês desenhem isso aqui como está aqui, tá? Congelando a imagem, e você aplicar o movimento desse corpo aqui, tá? No movimento circular, né, como nós vimos agora há pouco, vai ter uma aceleração resultante, que é igual à aceleração tangencial, mais a aceleração centrípeta. O módulo da aceleração resultante vai ser igual ao quê? A aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. De novo, o módulo da aceleração resultante é igual a alfa vezes r ao quadrado, que vai ser como é que calcula a aceleração tangencial, mais ômega ao quadrado r, né? Porque são duas formas de você calcular a aceleração centrípeta. Pode ser v ao quadrado sobre r, ou como está aqui, ômega ao quadrado sobre e, vezes r. Beleza? Quando der direto, eu aplico essa fórmula aqui, que é a t ao quadrado mais a cp ao quadrado. No movimento MCUV, né, nós temos as equações do movimento circular variado, tá? Isso aqui é conhecido nosso, que é o movimento uniformemente variado, tá? Quando a aceleração é constante, nós temos V igual a V0 mais AT, S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado, aceleração ΔV sobre ΔT, tá? V ao quadrado que é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então aqui são grandezas do movimento uniforme. No movimento circular uniformemente variado, nós só trabalhamos com grandezas angulares, né? Porque apenas o ângulo varia, tá? Esse ômega aqui é igual a ômega 0 mais alfa vezes t, é o que? Velocidade angular inicial, mais aceleração angular vezes o tempo. Que é a aceleração angular? Aceleração tangencial sobre o raio, tá? Aqui, esse φ é o que? É o ângulo quanto ele percorre dentro do arco, tá certo? Então vai ser φ igual a φ0 mais ômega 0 vezes t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então vai ser o que? Espaço angular final, espaço angular inicial mais velocidade angular inicial vezes o tempo, mais 1 meio vezes aceleração vezes t ao quadrado. Tá? Aceleração, nesse caso, aceleração o que? Angular, tá? E a aceleração angular é o que? Delta ômega sobre delta t, isto é, a velocidade angular pelo seu tempo. E essa equação aqui é semelhante à equação de Torricelli, tá? Que é o que? Ômega ao quadrado, velocidade angular final, que é igual a velocidade angular
inicial ao quadrado, mais 2 vezes alfa vezes ΔΦ, tá? 2 vezes a aceleração angular vezes ΔΦ, que significa o espaço angular, beleza? E nós temos equações importantes, tá? Como nós vimos, que é relação de frequência e de período, tá? A frequência é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência, são processos inversos, tá? A velocidade angular pode ser calculada de duas formas, em função do período e em função da frequência, tá? Mas a unidade é o quê? Rádio por segundo, tá? Ômega é igual 2π sobre t ou 2π vezes f, tá? Porque o t quem é? F, beleza? Então, não tem problema nenhum, tá? Você tem 1 sobre t aqui, você tem esse cara aqui. Então, o π vale 3,14, mas para nós vamos utilizar esse π aqui igual a 3, tá? Porque o espaço angular numa circunferência é o quê? 2π, tá? Aqui em radiano equivale ao quê? O ângulo de 360 graus, né? O mesmo como nós vimos quando vocês viram em matemática, tá? Agora são exercícios de aplicação, tá? Eu coloquei dentro desse conteúdo e coloquei mais alguns que estão no mesmo contexto, tá? O trabalho que eu vou passar para o senhor de atividade evolutiva vai ser baseado nesses exercícios. Então, preste atenção como o professor elabora a resposta para vocês mandarem para mim uma resolução bem sequenciada. Isso, inclusive, vai facilitar o estudo de vocês, tá? Se sentir dificuldade, só nos procurar, que não tem nenhum problema aí, tá? Então, nós temos aqui um motorzinho de dentista gira com frequência de 2000 Hz até a broca de raio de 2 mm, encostar no dente do paciente, quando após 1,5 segundos passa a ter frequência de 500 Hz. Determine o modo da aceleração escalar média nesse intervalo de tempo. Nós temos que fazer um processozinho aí, tá? Então, nós vamos ter que utilizar essa equação aqui. Quando nós não temos direto, nós temos que achar. Lembra? Quando dá a frequência, não dá a velocidade angular, nós utilizamos isso aqui. Então, nós vamos encaixar isso aqui, tá? Se tiver um exercício parecido com isso, vai achar a velocidade angular com essa frequência aqui e velocidade angular com essa frequência. Depois vocês vão encaixar na fórmula, tá? Então, quando ele diz que passa, a minha velocidade angular final vai ser 2π vezes 500. Inicialmente, o quê? 2π vezes 2000, tá? Porque não dá o valor de rádio por segundo já direto. Então, podemos aplicar a relação da equação horária do movimento circular variado, tá? Ômega é igual a ômega zero mais gama vezes t, tá? Que nesse caso é 2π vezes f, que é igual a 2πf mais ômega t, tá? Gama t, no caso, tá? Então, esse 2π vai embora, esse 2π vai embora, tá? Porque vai cortar. Então, vai ficar 500, que é igual a 2000, mais gama vezes 1,5, tá? 500 vezes 2000, que é igual a gama vezes 1,5. Então, vai ser o quê? Menos 1.500, porque eu tenho 500, devo 2.000, então vai ser menos 1.500, que é igual a menos 1,5 gama, que vai ser ômega igual, gama igual 1,5 rádio por segundo, tá? Então, eu tenho esse valor aqui, que é a minha aceleração angular, tá? A parte angular não significa que tem que ser rádio por segundo ao quadrado, não, é rádio por segundo mesmo, tá? Só que nós achamos angular, velocidade, aceleração escalar, né? Como o enunciado quer, a última frase é o que pede para fazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, 1,5 vezes o raio, que é 2 vezes 10 a menos 6, tá? Então, vai ser o quê? 3 vezes 10 a menos 6. Nesse caso é quilômetros por segundo. Tá? Se fosse 10 a menos 3, seria 3 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. No caso de deixar em metro por segundo ou quilômetro por segundo, fica a seu critério, tá? Mas o procedimento é isso aqui. Primeiro coloca a fórmula, tá? De acordo com o que foi debatido lá atrás. Nós só vamos trabalhar com grandezas angulares, então vai ser essa aqui, tá? Não vai cair grandeza linear, que fique bem claro, tá? Aí você vai substituir direitinho aqui, tá? Se der a frequência, vai colocar o 500 aqui, 2000 aqui, mais ômega vezes 1,5. Mas é claro, com frequência diferente, com número diferente, vai colocar nessa posição. Mas vocês vão dizer para mim
que no caso, como não tem direto, vai ser 2πf, que é igual a 2πf mais gama vezes t. O restante é só fazer os cálculos, seguir essa sequência aqui, tá? Então, pessoal, vamos para a questão 2, tá? A velocidade angular de um móvel em trajetória circular é diminuída de 30 pi rad para 20 pi rad por segundo, intervalo de tempo igual a 2 segundos. Sabendo que o raio do círculo mede 0,5 metros e o movimento é uniformemente variado. Quando o movimento é uniformemente variado, pode ser o quê? Retardado, quando a sua aceleração é negativa, e acelerado quando a sua aceleração é o quê? É positiva. Determine a aceleração escalar desse móvel. Então, nós temos o quê? Que ômega é igual a ômega zero mais gama t. Então, você tem ômega final, que é 20π, que é igual a 30π, mais ômega vezes 2, porque o tempo vale 2 segundos, tá? Que ele começou com 30 e retardou para 20, tá? Então, vai ser 20π, que é igual, não, menos, né? 30π, que é igual a 2 gama, tá? 20π menos 30 gama. Eu tenho 20, devo 30, eu vou ficar o quê? Devendo 10π é igual a 2 vezes gama. 10 dividido por 2 é o quê? Menos 5π rad por segundo. 5 rad por segundo, mas para calcular a aceleração escalar temos que aplicar, tá? Que nesse caso aqui, o negativo, eu coloquei o valor em módulo. Tranquilo? Então a aceleração escalar é o quê? Ou tangencial, que é a mesma coisa, vai ser gama vezes o tempo. Então vai ser 5π vezes 2, que vai ser 10π metro por segundo ao quadrado. Tá? Concluímos a questão aí. A questão 3. Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular uniforme com velocidade igual a 10 metros por segundo, sendo o raio da pista igual a 90 metros, determina o valor da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, tá? Eu tenho a velocidade e eu tenho o raio. Depois é só substituir, tá? A gente tem que resolver isso aqui, sequenciado. Colocar a fórmula que eu vou usar adequadamente, depois substituir. Identificou a fórmula? O restante é fácil, tá? A aceleração é o quê? Igual 10 ao quadrado sobre 90. 10 vezes 10, 100, dividido por 90 vai ser o quê? 1,1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? A questão 4, uma esfera de 2 kg de massa oscila no plano vertical, suspensa por um fio leve e inextensível, ou seja, dimensão desprezível, de 1 metro de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua velocidade de 2 metros por segundo, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a atração do fio quando a esfera passa pela posição inferior? Né? Nós vemos que está na posição mais baixa, quando nós estamos o quê? No balanço, sentado no balanço, certo? Quando nós damos impulsão para trás, nós estamos dando o quê? Uma amplitude, tá? Só que para poder fazer isso aqui, né? Você tem o que? Isso aqui é a trajetória por onde passa a oscilação, tá? Aqui ele vai acelerar e aqui ele vai o quê? Retardar, tá? A tração está para cima e o peso está para baixo, tá? Força centrípeta é igual peso mais tração, mas questão de matemática, são dois vetores, mesma direção, mas de sentidos opostos. Então, um está para cima, outro para baixo. Então, um deles vai ser o quê? Negativo, tá? Então, vai ser a tração menos o peso, que é igual a força centrípeta, tá? Nesse caso, o valor R é igual a L, tá? O R aqui é igual a esse valor de L, que é o comprimento. Então, vai ser a tração menos o peso, que é igual a mv ao quadrado sobre R. Então, m é igual a 2 kg, g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, v é igual a 2 metros por segundo, L vale o quê? 1 metro. Depois, só substituir, tá? mg vai ser 2 vezes 10, que vai ser 20. M vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, tudo isso sobre 1. Então, vai ser a tração menos o peso, que é igual a mv ao quadrado sobre r, que vai ser a tração menos 20, que é igual a 2 vezes 2 ao quadrado sobre 1. Então, vai ser 4 vezes 2, vai ser 8. O 20 negativo vai passar o quê? Positivo. Então, vai ser 8 mais 20 igual a 28 newtons, né? Que nós concluímos o exercício. Beleza, né? O motociclista pilota sua moto em uma pista circular de 10 metros de diâmetro. Então, significa que o raio vale quanto? Vale 5, né?
Calcule a força centrípeta aproximada sabendo que a massa do piloto mais a massa da moto vale 150 kg e que a velocidade da moto é de 108 km por hora. Então, a força centrípeta é o quê? mv ao quadrado sobre r. Eu tenho o valor da massa, tá? O raio aqui, eu tiro daqui, porque o diâmetro que é o dobro do raio, que vai ser 10 dividido por 2. E a velocidade eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar. Eu vou dividir 108 por 3,6, que eu vou achar meu valor, que vai ser 30 metros por segundo. Tá? O diâmetro, que é 10 metros, então o raio vale 2 sobre 2, que é igual a 5 metros. A massa é igual a 150 kg e 108 por 3,6, que é igual a 30 metros por segundo. Beleza? Então, aplicamos a equação da força centrípeta, que vai ser o quê? F é igual a mv ao quadrado sobre R. 150 vezes 30 ao quadrado sobre 5, tá? Fazendo essas contas todinha aqui dá 900 N. Beleza? Então, beleza, né? A questão 6. Calcule a sua aceleração tangencial resultante, né? No caso, a aceleração resultante, sendo a sua aceleração tangencial vale 30 metros por segundo e a aceleração centrípeta vale 40 metros por segundo. Então, minha aceleração centrípeta está para cá, quer dizer, tangencial está para cá, e a aceleração centrípeta sempre está para o centro, tá? Quando tiver uma questão desse tipo aqui, vou ter que desenhar esse trajetório aqui, esse formato aqui, identificar para mim aonde está a aceleração tangencial, aonde está a aceleração centrípeta e a aceleração resultante, tá? A aceleração resultante é o quê? A aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, é uma soma vetorial, tá? Porque a aceleração é um vetor, tá? Então, aqui você vai aplicar o quê? Aquele módulo de vetor que nós vimos, tá? Aqui vai ser a aceleração resultante ao quadrado, que é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Com a prática pega, tá? Aplicamos a equação que a aceleração é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado é o quê? 900 mais 1.600, que é igual a 2.500, tá? Raiz para de 2.500 é 50 metros por segundo ao quadrado. E o para casa, tá? Exercício 29-33, o diversos 2. E a D3 vai ser uma lista de exercício que vocês vão fazer de acordo com essa aula aqui, tá? Consultem fielmente a aula, tá? Se tiver dúvida, é só congelar a imagem, que tá tudo tranquilo, tá? Tá bem nivelado com a aula e depois o professor vai fazendo os ajustes necessários, tá? Mas eu preciso que vocês comecem a resolver adequadamente o problema, tá? Não é sair fazer 2 dividido por 2 que dá 1, não. Coloca a fórmula para mim, coloca, vê quem é quem e depois vai substituindo naturalmente, beleza? Então, estamos juntos, um grande abraço e até mais.